Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da lista Choque de Realidade. E quem não assistiu ao primeiro vídeo, a apresentação, assistam. Em resumo, Choque de Realidade por exemplo, chega um ET aqui na Terra, um ET que vem de um mundo onde ele é um mundo pacífico, que não tem armas, não tem a loucura que se vive aqui na Terra. Então, se você chega aqui, se você chega aqui, ele vê a distopia que existe aqui, né, os absurdos. E o choque ele se refere a esse choque que a gente vê, né? Mas é algo que eu já me referi ao processo de despertar, que ele é lento e gradativo, né? Porque senão a gente passa a tomar esse choque. Só que chega um momento do seu processo que você vê, né, o quão distópicos são as coisas aqui, né? E assim, no meu caso, você passa a ver isso como se fosse um umbral mesmo, né? E eu não acho isso errado, né? Por quê? Porque tem pessoas que falam assim, por exemplo, você tem que ter um olhar positivo. Gente, a gente tem que ver a coisa pelo que ela é, né? Enquanto eu tiver que, vamos supor, sair de casa, ter que passar por grades, né, que eu tenho que trancar, porque você tem que trancar senão alguém entra e pode fazer alguma coisa ruim, né? Enquanto o meu veículo, meus pertences, eu não posso deixar em qualquer lugar, em uma bancada, se eu for comprar alguma coisa, porque alguém vai surrupiar, né? Enquanto tiver mortes, assassinatos, assassinato em massa de pessoas e animais, isso é um umbral, isso é um inferno, né? Enquanto os líderes, né, os topos conspiram o tempo todo contra a humanidade, né, e falar que isso aqui não é umbral, não, tem que olhar com outros olhos. Não, é um inferno, né, é um setor, é uma parte do umbral. O próprio umbral astral, né, ele está aqui, né, eles compartem o mesmo espaço, né, uma dimensão mais sutil, mas é o mesmo espaço, né, regiões até acima, né, por incrível que pareça. Então a gente não pode ficar negando a realidade, negando o que é, né? Porque quando você nega, você se acomoda, fala, então é assim mesmo, sempre foi assim. Então esse vai ser um tema desse vídeo, né? A questão de grupos, né? Então tem o primeiro vídeo, eu fiz um vídeo de apresentação dessa lista, né? Choque de realidade. Esse vai ser, o primeiro vídeo foi sobre dinheiro, e aqui eu vou falar sobre grupos, né? Grupo é qualquer tipo de agrupamento, qualquer tipo de... Ou seja, a humanidade, né, existe o que é o natural, né? Então qual é o grupo natural da humanidade? O grupo humanidade, humanidade, somos uma coisa só. Só que dentro da Matrix, dentro desse sistema, existe lá o jargão, dividir e conquistar. E os caras vão fazer isso em tudo que eles puderem. Você gosta da cor de unha azul, gosta da cor de unha vermelha. Então aí cria os unhas azuis e as unhas vermelhas, né? E as pessoas elas dentro desse grupo e assim elas vão perdendo a sua personalidade, né? Então, o principal que eu venho trazer aqui para você recuperar a sua personalidade. Então, mesmo que você pertença ao grupo A ou B, né, que você mantenha a sua personalidade para que você possa absorver o que tem naquele grupo e, quando for mais necessário, conseguir sair, não se prender, né? Porque a principal função, não vou dizer nem função, né? O que faz um grupo no inferno, no umbral, na Matrix, é prender a pessoa, né? Porque ele quer membros, ele quer crescer, tem aquela coisa do crescimento infinito, né? E a coisa que não quer morrer, que não quer desaparecer. Então, quanto mais números, mais engajamentos, então em todas essas coisas, quer crescer, quer crescer. Então, quando o indivíduo ele entra num determinado grupo, ele é absorvido por aquele grupo, né? Como que isso acontece? A pessoa ela muda, né? Um exemplo mais clássico, maior nisso, é quando a pessoa entra para uma religião. Né? Isso eu vejo desde criança, né? Por exemplo, as religiões evangélicas. Tem ali o coleguinha tal, de repente entrou, parece que aquela pessoa lá mudou o mod dela, né? Virou o mod religião. Então, o choque, você não fala mais com a pessoa, parece que a pessoa não existe mais, né? Tudo que ela fala, não, isso aí não é de Deus, isso aí não é, isso aí não pode, isso aí não sei o que, tal, vira uma coisa esquisita, né? Ah, e parece que tudo é assim. Né, as pessoas que passam a se vestir de forma estranha, tipo, que entram em gangues, né? Mais é comum isso aí lá nas Américas. E as pessoas vão pra gangues, aí começa a tipo, usar o boné, não sei das quantas, colarzão, né? Então isso é muito comum. E por que que isso acontece? Né? Então na nossa natureza é o grupo humanidade. Né? Você tem o primeiro grupo que é a sua família. Você está lá vivendo em família e tal. E por que que isso acontece? Vamos voltar lá um modelinho. Esse modelinho é importante a gente sempre gravar, né? Para saber o que somos, para ver o que é absorvido por esses grupos. Nós somos absorvidos a nível físico, emocional e mental. Então esse é o mais importante. E a gente tem que trabalhar aqui, ó, consciência.
né, físico, emocional, nós temos corpos que nós possuímos. Possuímos um corpo físico, né, possuímos um corpo mais sutil, que é emocional. Então, por que esse corpo mais sutil é emocional? Porque as emoções, a gente não vê emoção, né? A gente não vê bolsões energéticos por onde essas emoções, elas, digamos, pululam, né, por onde elas estão, né? Só que então, porque é sutil, e elas impactam o nosso corpo mais sutil. Como nós usamos todos esses corpos, então a gente acaba sentindo, porque acaba reverberando no físico, então traz essa emoção. E a mente, que é ainda muito mais sutil, né? Um corpo ainda muito, muito, infinitamente mais sutil, né? Porém, aí a gente percebe como pensamentos, né? Como ideias, né? Como egrégoras, né? Isso é muito mais difícil das pessoas estar percebendo, mas está aí. E a gente tem que trabalhar aqui, ó, a consciência, porque a consciência está regendo tudo isso. Então, há corpos mais para cima, mas para simplificar, consciência, a gente vai falar de consciência aqui para baixo. A gente tem que ser consciência, o máximo possível ser consciência. Para quando a gente entrar no grupo, a gente ter a consciência ali dentro do grupo, né? Você controla o que está aqui para baixo, não o que está aqui para baixo controla você, que é o objetivo da Matrix, né? Ela constrói coisas físicas, como uma prisão, e a prisão ela aprisiona o indivíduo, né? Mas você ali tem que estar consciente e utilizando, ok, essa aqui é uma experiência que eu estou vivendo. Então, como que eu posso, o que eu vim aprender aqui? Né? Então é a sua consciência que faz isso. Então quando a gente entra em qualquer tipo de grupo, né, não que os grupos sejam negativos, está aí, faz parte de uma realidade, né? Se a Terra ela serve de escola, né? Então a gente vamos ver que a gente, eu não lembro de nada porque que eu vim para cá, mas a consciência me diz, né? Ela te guia, então ela te diz que há algo a aprender. Então vamos aprender. Então a gente não pode olhar tipo assim. Temos que ser realistas, não negativistas, né? Falar, isso aqui é um umbral, não no aspecto negativo, é um umbral que eu estou sendo realista. Estou reconhecendo. É um mundo que está longe de ser perfeito, né? Há guerras, né? Não precisa nem ir muito longe. Há matança de animais, os humanos se alimentam de animais, né? Então, pode ser chocante para a maioria, né? Tipo, ouvir isso que ainda está se envolvido, mas consciência, né? Se eu estou dentro de um processo ainda que é predativo para a Terra, que eu possa diminuir isso e entender que isso não faz parte de mim, faz parte do que eu fui absorvido e levado a acreditar que eu sou, né? Que é o processo de baixo para cima, né? Você encarnou, a Matrix ela aproveita que você não tem memória, então constrói o indivíduo aqui, de baixo para cima. E ao processo de despertar é você acordar e perceber que opa, eu sou consciência, eu não sou os processos aqui de baixo. Então isso tem muito a ver com o grupo. Então, fazer aqui uma analogia de como nós somos absorvidos nessa encarnação, né, de forma física, emocional, mental, né? Traçar um paralelo, né? Por exemplo, o corpo físico. O corpo físico ele fica preso por quê? A gravidade, né? E tem a ver com a densidade. Então, tem o corpo denso e ele fica preso pela gravidade aqui na Terra. Então, nós estamos presos. Você pode sair daqui e viver uma outra realidade? Não, tem que cumprir o que está aqui, né? E para o corpo físico, essa é a nossa única realidade, porque é a única coisa que eu vejo, é a única coisa que para mim existe. Né? Então, o corpo físico, uma pessoa que é só física, ela fica muito presa à Matrix, né? E qual que é o processo de prisão? Eu já usei essa analogia antes. Por exemplo, imagina um poço de lama. Aquelas lamas que as pessoas, tipo medicinal, que vão lá se banhar, deita e tal, né? Entra lá dentro. Então, você é um adulto, você entra ali dentro, né? Você é consciente do ambiente. Você, opa, eu estou aqui no ar, né? O ar tem uma resistência ali, digamos, próxima de zero, né? Porque há uma resistência, sempre há. E a lama, ela vai me dar uma resistência, digamos, de uns 70%. Né? Na água, vai me dar uma resistência ali de 10%. Né? Então, varia a densidade que você está, o tanto que você vai ficar privado dos seus movimentos. Então, no próximo eu vou me movimentar dentro da água, assim como eu me movimento fora da água. E na lama, muito menos. Né? Naquele poço de lama, né? Pode ser argila, não sei o que eles usam direito. Então, se você é adulto, você entra lá dentro, você vai lá, relaxa e tal, né? E sai com uma certa dificuldade, mas sai. Se você coloca uma criança, né? Uma criança vamos simbolizar como um espírito mais novo. Você colocou uma criancinha, legal, ela vai lá brincar, só que ela vai ficar presa lá, não vai conseguir sair. Ela vai precisar de ajuda de outras pessoas, de um adulto ali para retirar ela, né? Ou seja, um espírito mais novo, na densidade, ele vai ficar preso com muito mais facilidade, né?
E na questão material, que é o do corpo físico, você vê claramente as coisas, vê claramente as limitações, vê claramente um ambiente denso para um ambiente sutil, né, uma matéria densa para uma matéria sutil, né? Quem tem mais força que vai conseguir estar com mais facilidade, quem não vai, né? Só que eu sou um corpo físico, emocional e mental. Então como que isso vai funcionar na esfera mental? Então, o físico, ele me priva fisicamente. Né? Vamos supor, você vai prender alguém, é uma pessoa, um magrinho lá, uma magrela, bota ali só as algeminhas, já contém o indivíduo. Se é um cara fortão, tal, que ele pode ser, então já coloca varas, né? Coloca no pé, tudo, na cabeça para prender bem, né? Então ele fica preso fisicamente, você vê a prisão física. E a emocional? A coisa não vem e me limita os meus movimentos, me limita até onde eu posso ir e viajar. Por exemplo, vai viajar para outro país e já tem um monte de sanções e taxas que, né? Então, assim, tem uma limitação econômica. Né? Então, o sistema econômico está aí para controlar os indivíduos. E o emocional, né? Eu estou vendo um ambiente denso e um ambiente sutil na fisicalidade. E na emoção eu não vejo, porque os ambientes também são assim. Né? Também tem as suas variações, como uma água, a lama, o ar. Né? Então você vai ter ambientes que tem a energia um pouco mais densa, né? Mais pesado. Geralmente onde você tem aglomerações de pessoas. Né? Aí de acordo com o que aquelas pessoas estão vibrando, estão pensando, cria ali, né, uma psicosfera. Então a gente pode ter, digamos, umbrais na Terra. Umbrais, digamos, fisicamente, mas mais próximo do nível físico. Então aí, como é mais denso, você vai ter mais presença de obsessores, mais presença de miasma, esse monte de coisa, né? Então, se tem muitas pessoas depressivas, ali vai gerar sentimentos depressivos, de tristeza, né? Então, se a pessoa dentro daquele ambiente, né? Se é um cara fortão, digamos, emocional forte, bem equilibrado, vai passar, vai sentir uma certa limitação, certo? Só que vai passar, vai passar por aquilo. Se é uma criança, ela pode ficar presa, né? Então, é mais dificuldade, digamos, uma criança ser um espírito mais novo, mais distraído, né? E na matéria, eu vejo que aquilo, vamos supor, eu entrei na lama, eu saí, eu vi que eu fiquei tudo sujo, eu vou lá tomar um banho e tirar. No emocional eu não vejo, né? Quem que vê que está sujo de lama? Eu uso a minha mente para ver, né? Então eu tenho que usar a minha mente para olhar o corpo emocional também. Então falar, opa, eu não estou me sentindo muito bem hoje, eu não estou legal, então eu tenho que dar um clique, opa, meu corpo talvez esteja um pouco sujo. Talvez eu tenha entrado em algum ambiente sujo ou me enviado alguma sujeira. Eu tenho que ter essa percepção, né? Esse entendimento. Então o que eu vou fazer? Tomar sol, toma um banho, tem vários aí rituais de limpeza, né? Que o mais comum. Tomar um sol, tomar um banho, fazer alguns exercícios, né? Brincar, tal, se distrair. Então isso vai ajudar a estar limpando aquilo, né? Então, alguns existem processos mais, né? Porque às vezes tem trabalho que as pessoas fazem, né? Magia, esse monte de coisa, né? Pessoas muito ruins que ficam pensando, ficam vibrando, pessoas que odeiam, inveja. Então a pessoa às vezes ela tem que fazer um tratamento, por exemplo, de limpeza, né? Do centro espírita tem, isso aí é gratuito, né? A pessoa vai lá e fala, vem tanto dia aí para tomar paz. Então isso ajuda, né? Mas ajuda a pessoa a ela ter o seu ritual de autolimpeza, né? Que é no processo do banho. Você vai tomar banho, você mentaliza, tipo, aquela água é para limpar. Né? E você limpando ali, que não só o corpo físico, mas tirando tudo que tiver de sujeira, né? Tudo que fica de escuridão, você limpa. Imagina aí um corpo de luz e tal, né? O sol ali já faz essa função, então quando você toma o sol, tipo, você já sinta a gratidão, né? Por aquele sentimento. Então isso aqui ajuda a limpar. Então, como o meu corpo físico eu limpo com banho, o emocional eu vou limpar dessa forma, tomando atitudes positivas e tendo esses hábitos. A criança, ela só se afunda, porque ela não está vendo a sujeira. Então ela entra naquele ambiente de destreza, aí tem gente que vai colocar no música ruim e não sei o que e tal, e vai ficando cada vez mais depressiva. E aí, se eu entrei na lama e saí, fiquei tudo sujo, não me limpei, quando eu entrar de novo, eu vou sair, aquela lama ela vai grudar mais ainda, né? Que nem uma parede rebocada. Você vai lá, você bota o chapisco, depois do chapisco vem o reboco. Então ela vai sendo absorvida cada vez mais por aquilo, né? Até que uma hora ela se torna aquilo. Né, ela se torna tipo o deprimente, essas coisas assim, ela adere àqueles sentimentos. E aí você vai ter as companhias, que sempre tem, né, por causa a proximidade que a gente tem com zonas umbralinas. E no mental? O mental acho que ele segue o mesmo processo, né, ele é mais difícil você enquadrar dentro disso.
né, que você tem egrégoras mentais, é onde que vamos falar de grupos, né? Então, por exemplo, entrou numa determinada religião. Então ali já tem todo o egrégora montado, de ideias, né? E se é uma alma nova, uma criança, ela entra ali, ela é absorvida por aquilo. Onde que eu falo que a pessoa não percebe, né? Fisicamente eu estou vendo as coisas físicas. Mentalmente, eu não vejo porque aquilo vem direto na minha mente, como se fosse uma coisa que eu quero. Eu quero estar aqui. Então vem como se fossem ideias minhas, né? Então é como eu falo, em cima manda no que está embaixo, né? Então se eu acho que eu sou a minha mente, aí você está completamente absorvido. Porque as ideias vêm na sua cabeça, você achando que aqui é o topo, você já assume aquilo como que é. Ah, é o que eu quero fazer, eu gosto de fazer isso e tal, né? Só que a consciência, na verdade, aqui, a consciência, não importa o estado que esteja o indivíduo, a consciência sempre está presente, né? Em uns mais, outros menos, mas sempre está presente. Né? Então sempre está dizendo, a pessoa, ela, tipo, você pode perceber, elas estão num grupo, estão no ambiente, mas elas não estão satisfeitas. Né? Porque a consciência está lá batendo, ó, tem alguma coisa tal de prisão, você se sente preso, você se sente cativo, né? Só que tem a questão do grupo, que eu não vou falar, por que as pessoas entram em grupo? Aqui eu estou falando com as pessoas, por que elas ficam presas em grupos? Né? Por causa, uma alma nova, né, é uma presa mais fácil. Quanto mais velho, né, por você ter apagado sua memória, na hora que a gente encarna aqui, a gente é absorvido, porque você ainda está procurando se encaixar, você encarna como criança, então você experimenta, passa pela fase de ser uma alma nova e vulnerável, né, para ser absorvida pelos grupos, né? Só que à medida que o seu corpo vai desenvolvendo, o que eu falo, a encarnação é um processo constante. Ele vai até o final da tua vida. Né? Você está o tempo todo tomando controle da sua encarnação, do teu corpo, dos teus corpos, né? Como consciência, como eu sou. Né? Só que quando você acabou de encarnar, você está um bebê, você está 100% vulnerável. Né? O que vão colocar, o que vão te programar. Né? E à medida que esse corpo vai desenvolvendo, você vai tomando mais controle, você vai tomando mais as rédeas. Né? Aí você vai saindo desse grupo e você não se prende. Já agora, se você é uma alma muito nova, ela é absorvida e assim vai. Né? Então vem os pensamentos, ah, você é o Márcio, ah, você é da família tal, aí vem coloca um time, agora meu, tipo assim, pra mim isso aí é um atentado, isso é um choque. Você tem ali a criancinha, aí já bota ali o uniforme do time, né, já chuta a bola e tal, e é bonitinho, porque o adulto já foi absorvido por essa egrégora, por esse campo, né, e ele só plasma no que vem, né, no que vem que está ali frágil, vulnerável, e esse ser, se ele é uma alma mais antiga, que a consciência está mais presente, à medida que esse corpo vai desenvolvendo, ele vai tomando mais posse e vai limpando, como limpa a lama, como limpa o lodo, dessas coisas que não lhe interessam. Né? Então ele vai saindo de certos grupos. Então esse é o processo mental que toma a pessoa e a pessoa não percebe, porque o corpo físico eu percebi, só que o corpo físico, quando ele está preso na lama, ele vira uma coisa só, por causa que ele não se move, né, e fica preso ali. Então é como se fosse uma coisa só. Na faixa mental, também. Né? A pessoa não percebe, para ela é uma coisa só, então para ela tá tudo bem. Né? É onde que se fala. Deu uma travadinha aqui, deixa eu... Então, pra pessoa, tipo, tá tudo bem. É como se diz assim. Se eles falam, vocês dormem, né? Vocês são como crianças dormindo, estamos inconscientes. Então é disso que eles estão falando. Né? A gente encarnou, foi colocado numa programação, falou que você é o Márcio, você é da celular tal, do time tal e da religião tal, e você aceita isso, né? E vai ter outros grupos, porque à medida que a gente vai crescendo, a gente vai entrando em grupos, né? Então você tem um grupo familiar, aí vai ter o primeiro grupo de amiguinhos da infância, né? Então ali já se forma um campo, né? Um grupo de ideais. E à medida que você vai crescendo, você vai sair no grupo do outro, por quê? Porque a tua consciência, você é diferente. Você vai procurando coisas mais afins, mas você vai saltando de um grupo para outro. Se a consciência está no controle, ela absorve o que há de melhor num grupo e vai se enriquecendo assim. Então esse é o papel de despertar aqui. Mas se não é, fica aquilo ad infinito, porque o grupo toma posse da pessoa e não a pessoa. Vamos supor, os grupos são ferramentas. Então você não usa a ferramenta passa a te usar. Né? Como eu falei, os grupos eles querem crescer, eles não querem deixar de existir. Então, quanto mais gente ficar ali por mais tempo, melhor. Então, essa é a parte, né, que fica preso então, fisicamente, emocionalmente e mentalmente. E por que isso acontece? Aqui na Matrix. Por que isso é negativo? Quando isso se torna negativo, né?
O exemplo do futebol, né, religiões esses são clássicos, que são coisas totalmente inúteis, né, serve apenas a Matrix, e a pessoa se identifica com aquilo, você fica presa naquilo. Então, se você está num ambiente hostil, né, você tem que se unir a algum grupo, porque naquele grupo você vai ter proteção. Então vai ter a proteção física, né? Os indivíduos aqui, como isso aqui é uma zona umbralina, a densidade é densa, então há tristeza, há pesar, há medo, né? Então ficam presos emocionalmente por causa disso daí. Carência, né? O ser ele se sente muito carente, tem medo da solitude, né? Para eles não existe solitude, existe solidão. Então a pessoa tem medo de ficar sozinha, de não encontrar ninguém e de não se encontrar, não se encaixar, né? Então assim, por medo de proteção do corpo físico, né? Como que entra numa prisão, a pessoa vai lá e vai para um grupo tal para ter proteção. Aqui não é diferente, né? Você está indo para o grupo tal, quando você vai numa escola, você vai lá no comecinho, né? Você vai ver que tem grupinhos de pessoas, de amigos, entre aspas, né? Que geralmente fazem bullying contra outros, né? Então eles se unem em bando, né? É um comportamento bem animalesco, é um comportamento que vem do umbral, né? As densidades controlando, né? As crianças são mais vulneráveis contra isso. Então por que as crianças brigam o tempo todo? Por isso tem bullying, tal, falta muito consciência ainda, né? Então os adultos têm que estar lá, mas o adulto que já está perdido, né? Por isso que essas coisas não mudam, né? Eles não têm soluções práticas para isso, para mudar de vez. É mais uma coisa de mudar a densidade, aí o geral acaba mudando. E mentalmente, como o indivíduo ele acha que é aquilo, então, opa, o meu meio social, né? Então, vamos supor, a pessoa entra numa empresa, ela começa, aí vai ter o grupo, vai ter as panelas, então a pessoa começa a se comportar como se comporta naquela empresa, começa a se vestir, começa a comprar coisas parecidas, né? Então, ou seja, se encaixar, o meio social, né? Vamos socializar, né? Vai lá, faça os seus amigos, então socializar, então onde que aqueles grupos vão sendo absorvidos por isso. Isso é a vivência. É negativo? Não é, mas é negativo quando ela é controlada por isso, né? Então, o grupo, mentalmente, ele passa a ser o maior limitador do indivíduo, se esse grupo é um grupo limitante, né? Então, por exemplo, eu quero fazer algo novo, então eu tenho medo, mas o que os outros vão pensar? Por exemplo, se eu mudar a minha dieta, vou ser assim, né? O que os outros vão pensar? Né? Eu fico aquela coisa pensando sempre nos outros, né? O que os outros pensam, né? As suas atitudes ficam como que é travadas, ficam tipo, né, você não faz porque tem medo do que os outros vão pensar, né? Então você não desbloqueia, você não dá aquele passo, né? Eu tenho medo de fazer tal coisa, então o que há depois do medo, né? Faça, quebra essa barreira, né? E você vai saber, mas o que os outros, né? Então, se eu, por exemplo, vamos supor, experiência própria, deixei de comer carne, então você já não socializa, né? Porque vamos supor, o social é o que? É festa, né? Então assim, não gosto de barulho, não gosto de músicas ruins, que é o festa vai ter música ruim, você barulho. Não gosto de drogas legais, que é droga, pra mim tudo droga. Então, ou seja, a fumaça me incomoda. Então já não vou estar nesses ambientes, né? Pessoas que o álcool, né? Mas todo tipo, isso toma a mente das pessoas, né? As festas tem álcool, né? Porque álcool é para se divertir e tal. Olha a loucura, olha o quão distópico que é isso, né? A pessoa acha que ela tem que tomar algo para se sentir bem, para se sentir alegre, para se sentir feliz. Olha o quão louco que é isso. É uma droga pro organismo. Então assim, não participe desse ambiente. Esse ambiente não faz o maior sentido para mim, né? Então, só que uma pessoa que tá na Matrix, ela não vai para as festas, não faz tudo isso, ela fica como se estivesse fora do grupo, né? Então aqui ela se deixa dominar por energias ruins, de ansiedade, de depressão, de não tô no grupo, ninguém me quer, não me deseja. Então ela não tem aquela força de espírito que mostra que ela é tudo, que ela não precisa dessas coisas, né? Então você se desencaixa do grupo, né? Você não se encaixa, você nem quer se encaixar, né? Você tem que aprender a ser o teu próprio grupo, né? A estar firme na consciência. Então aqui você realmente é um indivíduo independente, né? Porque quando você está dependente do que o outro vai pensar, mas aí não vai ter o meio social, não vai, tipo, o meio social é o maior limitante, porque a pessoa que está aqui, ela não vai deixar de comer carne porque ela é o meu grupo, e eu sempre fiz isso, sempre foi assim, né? Porque tem que, né? Então não sai, então é uma prisão ferrenha, né? Então assim, carne ou alimentação é um exemplo, né, de tantas outras coisas que a pessoa pode fazer, só que ela é limitada, né? Você quando vai para um meio mais esotérico,
E as pessoas, ai, mas isso é autoajuda, mas é não sei o que e tal. Tem isso daí. Então, se a pessoa ela não está firme na consciência dela, né, ela deixa se abalar para essas coisas. Né? Só que você entende, ó, aquele grupo ali, ele está preso nessa lama mental, nessa densidade mental. Né? Então, se você conseguiu se limpar, né, a questão do time de futebol, né, tá todo mundo ali, mas hoje tá todo mundo vendo tal, e gritando e comemorando. Você olha, para eles estão paralisados. A pessoa está ali pulando, gritando, só que mentalmente você vê que está paralisado, como se estivesse preso ali na densidade. Né? Então, a parte chocante é essa. Só que o que você tem que aprender como ser que está despertando? A respeitar a experiência de cada indivíduo. Eu não vou condenar, eu tomo nota, eu tomo consciência do que está acontecendo. Né? Então, isso, o indivíduo, você tem que estar muito ciente em si mesmo. E você vai estar porque você vai fazer aquela limpeza. Fisicamente, emocionalmente, tirar esses miasmas, tirar essas coisas, né? E quando pular, porque manda, porque você é luz, então o meio vai tentar te atacar. Né? Só que você aqui, tudo que você sobe aqui para cima, você exponencialmente é muito maior. Então a tua luz é muito maior, você vai ter muito mais força, muito mais consciência. Né? Então você consegue, né? Não se prender a essas coisas aqui de baixo, né? De fazer o que todo mundo faz para se enturmar. Né? E turma tem, e grupo assim tem de tudo, né? De bolacha ou biscoito, né? Então as pessoas passam a discutir por isso. E o sistema ele adora isso, né? Hoje a maior coisa que a gente vê é a direita e a esquerda, né? Então a polaridade é uma coisa que ela tem de existir na matéria, tem de existir o quente e o frio, o em cima e o embaixo. Isso é natural, né? Mas a Matrix ela tenta separar e usa os extremismos. Então o que faz o extremista, né? Tudo que tem do outro lado é ruim e tudo que tem do meu lado é bom. Né? Então eu quero trabalhar nisso. Né? A pessoa que entrou em determinado grupo, né? Tudo é do capeta que está lá fora. Só tem a salvação que está aqui dentro. Eu sou o povo escolhido, o resto é tudo isso vai ser escravo para me servir. Os outros ali é tudo depravado. Os outros ali é tudo radical, tudo nazista, sei lá. Né? Então, muito cuidado, porque a Matrix ela faz separar, dividir e conquistar. Então ela vai dividir você em si mesmo, se ela pudesse. E agora eu acho que muitas pessoas estão divididas em si mesmo. Então, os grupos, então eles servem aqui para baixo, né? Na esfera física, emocional e mental. Você como consciência, você utilizando as ferramentas que tem aqui para baixo. Né? Então, um detalhe muito importante. Uma pessoa fanática que está dentro de um grupo, né? E condenando, ou ela está no grupo A, condenando tudo que há no grupo B. Se esse serzinho fanático que está nesse grupo, se ele tivesse nascido na outra parte, onde está o grupo, ele nasceu no grupo B, se ele tivesse nascido na parte que tivesse o grupo A e seguido o mesmo caminho, da mesma forma que ele ficou preso no grupo B, ele vai ficar preso no grupo A. Da mesma forma que eu visse uma camiseta cor X, né? Se eu fosse pro outro time, se eu tivesse nascido do outro lado, eu estaria fanático, só que com a outra camiseta de uma outra cor. Né? Então as pessoas de time, por exemplo, elas são tão fanáticas que elas nem compram camisetas, roupas da cor que representa o outro time. Então as pessoas chegam a esses absurdos. Né? Então assim, é um engessamento total. Né? Então esse é o principal. Né? O fanatismo ele não tem sentido, porque está numa esfera mental e possuída pela Matrix. Então se você olha desde o nível de consciência, você percebe isso. Né? Que ambos, a única coisa que você vê é o fanático. Não importa de que lado está. Se tivesse nascido e sido banhado, regido pelas energias do outro time, ali estaria preso também do mesmo jeito, porque ele já mostrou que ele tem aquela capacidade de ficar preso. Então, o que faz a consciência? Né? Ok, isso aqui é uma realidade, isso aqui existe. Pensa numa liga de futebol, eu vou colocar o desenho para vocês. Né? Numa liga de futebol, você tem dois times, time A e time B, que vão jogar e o melhor sobe na chave, né? Aquelas chaves. Então, na chave vai ter várias chavinhas do lado, que vai ter outros times também jogando. E os melhores vão subindo e no final sobra o que supostamente seria o melhor. Né? Então, na Matrix, que é dividir e conquistar, ele faz um brigar com o outro e o que sobra, né, vai brigar contra o outro, então está sempre guerreando. A consciência que controla, que eu entendo que eu não sou A e B, eu sou A e B, eu sou os dois. Né? Sempre que você junta duas coisas, na natureza, se cria algo novo. Então é a mecânica da criação, né? Homem e mulher, nasce ali um filho, né? Um elemento, outro elemento, nasce outro elemento, essa é a natureza da criação, né? Então eu tenho que me colocar e observar esse movimento natural e ir para essa natureza.
né? Então vamos supor, no exemplo de um time, quem que vai subir, né, ali no embate? Eu vou pegar os elementos que tem de melhores em cada um e vai subir os melhores. É como se fosse selecionar e a pessoa vir para jogar na seleção, né? Então vai subir o que tem de melhor. Então, como consciência, eu estou vendo esses grupos, estou vendo essa divisão. Então, como consciência, eu olhando sem me apegar, eu olho o que tem de bom e o que tem de ruim em cada lado, né? É claro que eu vou ver que um tem mais, outro tem menos, um é mais radical, um outro é menos radical, um é mais perigoso, outro é menos perigoso, né? Eu vou ter a capacidade de observar isso, né? E esse ser, que ele é novo e está despertando, se ele tem essa consciência e está preso em algum desses grupos, ele vai perceber isso também e isso vai ser o que vai ajudar esse ser a sair desse grupo, né? Então, o que é com prisão, para repetir, né? O meio social, porque ele já criou toda uma estrutura ali dentro, né? Então esse ser tem que ter uma força de consciência muito grande para romper essas estruturas, para cortar esses laços, né? Então ele tem que começar a fazer as limpezas energéticas, né? Limpar, tal, no banho, tudo para ajudar. Aí aos poucos, tirando aquela lama, tirar aquela lama emocional e de repente tirar mental, ele vai ter aquela força para fazer a mudança, aquela força mental, que é o que mais vai agarrar ele para puxar. Não, fica aqui, é nosso, tá atraindo a gente, né? Ah, se sair não vai ter a proteção divina, né? Se for batizado vai ser pagão, não vai ter proteção. Então assim, sempre essas coisas prendem pelo medo, medo de ficar só, medo de ficar desprotegido, né? Medo de não ter ninguém, da solidão. Né, sempre pelo medo. Olha quanto de decisão a gente toma ou deixa de tomar por medo, né? Então esse indivíduo, então, há umas práticas, né? Ok, eu estou aqui, eu estou preso ali, então cada dia eu vou serrar um pedacinho da grade, né? Ok, eu não posso deixar que os outros vejam porque vai atrapalhar o meu processo. Eu vou falar, não, o que você está fazendo aí e tal, isso é besteira, isso é coisa de místico, não sei o que, né? Gente que fica louca, né? Então vou ali um pouquinho, tal, né? Tinha um livro ali, escondo. Tal, tipo, vai trabalhando a tua consciência e aos poucos a tua consciência se sobressai a essa massa. Né? Você não vai passar a odiar, eu vou respeitar a experiência de cada um, respeitar que cada um está no seu processo. Né? Eu entendo, porque isso demanda uma cota de sofrimento para essas pessoas estar presas ali. Né? Por quê? Porque não é só uma prisão densidade, é uma prisão umbralina. Porque ali tem seres parasitando, sugando a pessoa. Né? Então, como consciência, eu vou extrair o que tem de melhor em cada um, né? E se nesse grupo não tem nada de melhor, como consciência, eu fora, eu vejo outros. Eu vejo o panorama total. Eu não vejo só dois grupos aqui, eu vejo vários, né? E vou subindo cada vez mais. Então, esse é o papel da consciência, né? Subir cada vez mais consciência. E aqui você começa a pressentir sim a presença do eu sou. Você é o todo, você é você no outro, né? Então, por isso que aumenta esse respeito. Então, só falando de prisão. Então, por exemplo, por que demanda sofrimento estar aqui? É porque a pessoa ela fica presa nesses grupos, tem esse medo de sair, tem esse medo de ter a liberdade, porque o grupo, o egrégora mental sempre puxa ela para baixo. Eu já gravei esse vídeo anteriormente e citei o tal exemplo. Então, por exemplo, você é possuído por ambientes. Você entra em determinado ambiente, se é uma criancinha, então aqui eu vou ficar mais triste, se for triste, né? Se for mais feliz eu vou ficar mais alegre, vou sentir, opa, bem-estar, tal, né? Mental, eu posso ter as ideias daquele ambiente, né? Então esse ambiente pode ser um egrégor mental do ambiente, pode ser pessoas que circulam ali. Então, por exemplo, se tem uma pessoa muito bonita, uma pessoa muito bela, tal, né? Aí as pessoas levam em conta a beleza física porque não enxergam todos os corpos. Então a beleza física eles levam muito em conta. Então tá no ponto aqui mais baixo, né? E o ponto mais baixo é os pontos que são mais obsediados caso essa pessoa não tome cuidados. Então, por exemplo, uma mulher muito bela, né, muito sexy. Então ela é desejada. Então em volta, como a gente está no umbral, você pode ter desencarnados ali, em torno daquela pessoa. Você pode ter pessoas desejando aquela pessoa. Então você vai ter uma energia de desejo muito forte ali perto, né? Então se você chega ali, você pode ser tomado por essas energias. Então de repente uma intenção, um intuito, isso pode ser potencializado, né? E você pode ficar, digamos, perdidamente apaixonado por tal pessoa. Ou querendo tal pessoa, desejando tal, né? E isso porque você foi mais no aspecto físico. Você nem conheceu ainda como que é o emocional dessa pessoa, como que é o mental dessa pessoa. Essa pessoa tem consciência. Então geralmente a paixão, ela vem daqui para baixo, né? E então esses seres que está ali desencarnado, que quer essa pessoa, que desencarnou e ainda está lá de laço de vidas passadas, quer, mas não chega, né? Então ou vai afastar quem está chegando perto, vai causar aqueles conflitos, ou vai usar essa pessoa como uma espécie de médium, né? Então a pessoa ali chega perto,
ele vai se acoplar, porque os desejos são semelhantes, então eu posso usar essa pessoa para, né, ter ali alguma sensação, algum prazer sensório físico. Então isso é muito comum, né, em relacionamentos. As pessoas não estão só uma e duas. Né? Eu vi até eu vou citar aí, no canal do Paranormal Experiências. Eu recomendo, porque embora as propagandas, eu pulo as propagandas. Né? Eles estão fazendo uma ponte muito importante para quem ainda está, digamos, saindo da Matrix, né, para ir para a espiritualidade. Eles estão fazendo uma ponte muito legal. E lá estava o Wagner Borges, né, citando algumas experiências. Eu acho que era ele mesmo que estava lá citando. E falou, não, Wagner, desculpa, é o Saulo Calderon, né, que falou sobre isso. Que onde tem motel, por exemplo, né, tinha um motel, eu não generalizo, né, embora essas pessoas fazem, né, não que todo motel seja assim, nem que tudo seja assim, mas falou geralmente, pode ser, tipo, geralmente. Então, já tem entidades umbralinas na porta. Então, quando vem um casal ali com seu carrinho e tal, entrar, então aí tem os desencarnados e tem umas entidades lá que se acham dona do lugar e falam, olha, o casal tal ali, quanto que é, e eles negociam. Então entra ali o encosto, né, as almas que querem e entram junto com aquele casal. Né? Então, a pessoa pode se sentir mais e tal, mas ela está numa simbiose e não percebe. Então, o exemplo que eu usei, na verdade, no vídeo que eu acabei não publicando, foi você entra num lugar de restaurante, né? Você está ali, o corpo, naturalmente, eu tenho fome, né? Então, você entrando ali, você vai ver vários estímulos visuais, né? E não é só visual, eles trabalham no cheiro, trabalham na cor, trabalham em tudo. E tem o egrégora do lugar, que é consumismo, é comer mais, né? Você tem rodízio que come, gente, isso é loucura, isso é choque de realidade, né? Que as pessoas estão, né, explodindo, mas tá ali, né, achando que precisa comer, né? Então, assim, isso é presença de acompanhantes, né? Acompanhantes que estão com a pessoa porque sabe que ali vai ter aquele prazer sensório. Então, aí você está com uma fome, aí você come mais do que deveria, né? Mais do que o seu corpo precisa, né? Acaba comendo mais. Opa, eu ia lá, mas eu vou experimentar tudo isso. Então, aí pra mim é um absurdo das festas, né? Que é se empanturrar, né? O que? Tá o ambiente todo ali participando, né? Usando você como corpo. Então, é sabido. A gente come muito mais do que a gente precisa, né? Tem ali, eu acho que o Gandhi que fala, comer um terço, né? Eu acho que um terço seria o suficiente. Então, por que estamos comendo mais que um terço? Por causa dos acompanhantes, né? E aqui tá cheio de acompanhante. E tá cheio de ser tentando deixar você cada vez mais denso, né? Porque denso te prende cada vez mais. E cada vez, quanto mais preso você tiver, mais fácil para te sugar. E as pessoas não percebem isso, né? O tipo de alimento que se come, principalmente, né? O corpo carrega um alimento carregado de densidade e sofrimento, né? Principalmente nessas redes de restaurante, né? As pessoas não percebem, né? Então vai lá e fazem propaganda e feliz. Olha o quão isso habitolou a mente das pessoas, né? Que essa coisa é feliz, né? O refrigerante preto, né? Que é muito bom, que é muito gostoso. Não é gostoso, gente. Isso aí turvou o paladar das pessoas até nisso, né? Então te viciou, né? Como são as drogas, né? Então cada vez a pessoa quer mais, quer mais, quer mais e precisa dessa consciência. Às vezes a pessoa fica na consciência, eu tenho um consumo regulado, tal, né? Mas se essa consciência ela é forte, se essa pessoa ela tem coragem de se individualizar, né? De se realmente sou um indivíduo, não, grupos não me possuem, né? Então ela sim, ela sai desses movimentos, né? E para quem olha de fora, olha como se a pessoa fosse solitária, maluca e tal, ela como se fosse o inverso. É como se nós fôssemos os habitulados e eles tivessem os conscientes que estão vivendo a vida, né? Então, para você ver o tamanho da cegueira que isso é, né? Aquela pessoa nossa, que tristeza, não faz nada, você nem vê a pessoa e essas coisas todas, né? Porque não está enxergando, não enxerga dentro do ponto de vista de consciência, que a tua realidade é muito mais rica, né? Que você não precisa se drogar, se enturmar, entrar numa gangue para se sentir alguém, para se sentir algo, porque você é o todo, você se sente como um todo, né? Então esse é um dos processos de despertar, que você olhando daqui para baixo é uma realidade chocante, só que há o respeito pela experiência de quem ainda está, né, nesses patamares. Então acho que isso é o principal, gente, ter essa percepção, né, de como um grupo te absorve e passar a utilizar essas ferramentas, né, como na liga que eu falei, tira o melhor de que tem cada um e vai subindo, porque se você não consegue enxergar nada de bom que tem do outro lado, né, opa, tem algum problema de cognição com você, né, ou seja, eu tenho que reconhecer quando eu tenho uma doença no meu corpo físico,
né? E eu tenho que, eu tenho que reconhecer, eu estou doente, eu vou tratar daquilo. A pessoa que ela já está possuída pela doença a nível mental, que a doença ela vai se manifestando, né? Então o emocional da pessoa, então a mente ela cai em negação. Então ela fala, não, estou doente, estou perfeito, não, eu posso fazer tudo, tal, né? A pessoa vai ter um infarto aí porque extrapola em algo, né? Você olhou, reconheça que tem a doença, reconheça que há um problema, e aí você pega, usa o seu mental, que é em cima, e vai tratar daquilo. Né? Então quando eu vejo o meu emocional, opa, eu não estou me sentindo bem hoje e tal, então eu vou tomar medidas para tratar daquilo. O meu mental, então quando eu ver, eu tenho que entender que assim como o meu corpo físico ele pode ficar preso, meu mental também pode ficar preso. Então eu vou olhar para mim mesmo o tempo todo, olhar e vigiar, né? Então, ou seja, quando eu saio de um grupo, é que nem a chave, você vai cair em outro grupo, fatalmente. Por máximo que seja a consciência no controle, eu tirei o melhor que tem em cada grupo. Ali, tal, eu aprendi com todo mundo, então eu vou utilizar aqui. Só que você faz parte de um outro grupo, essa é a existência física da matéria. Não tem como eu não ser parte do grupo humanidade. A minha forma de expressar, de falar, de pensar, de sentir, é parte do grupo humanidade, né? Só que eu tenho que sempre estar eu no controle desses corpos, né? E como que eu posso ter um parâmetro, uma bússola, né? Já que eu encarnei aqui e a minha memória foi apagada, eu vou começar a olhar o movimento natural de algo que aparente, meu corpo físico eu olho como uma coisa pequena, tá? Um corpo humanoide, eu vou olhar o que é maior, eu vou olhar a natureza em minha volta, o planeta, o sistema solar, né? Como que isso funciona, como que isso se enquadra, como que isso ressoa, né? Sincroniza, né? E se eu estou nessa sincronia, né? Então um grupo ele age pelo todo, pelo crescimento em comum, né? Então se o que eu estou fazendo, qual que são as minhas bússolas? Vão ser exemplos de pessoas que já passaram, já percorreram esse caminho, né? Então eu vou usar como exemplo. Então você vai ter os mestres aí, vamos citar o mais famoso que é o Jesus Cristo, Yoshua, né? Então ele deu várias diretrizes, vários mestres mostrando como se faz. Então, quais seriam os meus parâmetros, né? O que é bom para mim, né? O que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro. Não vou cometer contra o outro, né? O compartilhamento, né? Quando eu tenho algo bom, opa, isso é algo bom, é algo útil. Né? O que faz um animalzinho? Por exemplo, vamos pegar o animal, a relação de pai e filho, né? De pais. Né? Então a mãe, ela sempre traz o que é bom pro filhote dela. Né? Quando você é criança, né? Você tem algo bom, você descobre algo legal, uma brincadeira legal, você vai com seus amigos, você quer compartilhar, olha aqui, vamos brincar disso e tal. Né? Então isso é consciência, querer compartilhar, querer que todo mundo ali brinque junto, seja feliz junto. Né? Então quando você vê que opa, é melhor viver assim do que assado, você quer compartilhar isso. Né? Então, o que eu tenho que cuidar aqui? Isso realmente é bom? Isso realmente é bom para todo mundo ou é bom só para um pequeno grupo e isso vai ser em detrimento de outro grupo? É como tem países que fazem, né? Eles são bons e só que é bom porque explora todo o resto. Né? Então, se eu nasci dentro desse grupo, eu falo, opa, tem alguma coisa errada aqui. Né? A gente está muito explorando outros povos. Né? Então, só que o ser ele está aqui na esfera mental. Não, nós somos os melhores, meu país é o melhor, e eu tô aqui, eu visto essa bandeira. Tá aqui, ó, tá tão preso. Né? E qual que é o karma disso aqui? É nascer na alta ponta. Né? E isso geralmente é muito comum isso acontecer. Como eu falei do time. Né? Você está no time A, se você tivesse nascido no outro time, você seria fanático quanto. Então é muito comum vítima e algoz trocarem de lugar. E quando eles trocam, cada um ainda continua servindo aquele papel. Né? Relação de casais, por exemplo. Né? O cara matar a mulher. Tal. E esse cara era muito ruim. Né? Abusava das mulheres, usava a mulher como objeto. E acontece que depois de uma outra encarnação ele vem como mulher. E aí vira... Ou seja... É como se vestisse o papel da vítima, né? Começar a odiar os homens, essas coisas todas, né? Tipo, vai por esse caminho, não um caminho de aprendizagem, não um caminho que e acaba sofrendo o que sofreu, o que fez, né? Para consciência, quando está despertando, você sofre uma coisa ruim, você fala, nossa, tipo assim, o novinho, né, que é preso pelo ambiente mental do que aconteceu, então ele fica preso na esfera de crime. Aconteceu crime, então a lama é crime, então ele continua no crime. A consciência não. Ela vai pensar, nossa, isso é muito ruim, né? Eu não quero isso pra ninguém, porque fez muito mal pra mim.
O que aquela pessoa fez comigo foi muito ruim. Então eu jamais vou fazer isso com outra pessoa. Então isso é já a consciência saindo, opa, tomei isso como aprendizado. E às vezes a consciência pega essa experiência, né? Ela escolhe essa experiência para poder sentir isso. Né? Para falar, ó, eu não posso fazer e eu sei por quê. Né? Por que ela escolheu essa experiência? Ela podia simplesmente ver que a coisa é ruim e não passar por isso, mas pela culpa. Né? Porque a pessoa que fez muito crime, ela sai com muito culpada. Então a culpa faz com que ela escolham esse tipo de experiência. Então acho que é isso, gente. Se eu ver ali as anotações. Bom, eu acho que eu passei tudo o que eu queria passar, né? Sobre como que funciona, né? Os exemplos para sair é olhar, porque as pessoas veem, mas o Jesus tal é inalcançável, né? É porque a pessoa está muito presa ainda nessas coisas aqui embaixo. Tem que limpar muita limpeza tal, né? Tem medo de, mas aí a pessoa vai ver como o seu, tipo, virei New Age, essas coisas todas. Então, assim, tá presa mentalmente pela opinião dos outros, né? Então, a lama que tá segurando, né? Porque se você sai, se você tem essa coragem, se você, tipo, vai aos poucos, vai estudando, o melhor caminho, né? Porque como que eu sei? É bom para todo mundo, né? Aquela coisa de você querer compartilhar o que é bom, porque o todo é a abundância, não existe falta. Isso aqui é uma coisa da Matrix aqui na Terra. A gente aprisionar a pessoa de comer o cérebro dessa pessoa para achar que é falta, que é escassez, que é essa coisa toda. Então eles deixam ali pingando as coisas para os humanos, corta tudo, né? Então tá sempre o tempo todo roubando. Isso aqui é o da umbral que é aqui, né? Mas o todo é a abundância. Então se você começa a sair, você vai ver que o mínimo que deixa com você ali há o infinito, né? E muito mais, gente. Você percebe que você não é isso aqui, você não é a Terra, você não é essa experiência, você é muito mais, infinitamente mais. Né? O ser humano que encarna aqui na Terra, não importa a condição, todos têm essa condição de ser muito mais. Né? Mas depende, vai do despertar, porque enquanto a realidade mental dele for essa, ele vai plasmar só essa realidade e vai enxergar só essa realidade. Né? Então não precisa ter medo de despertar, porque o medo é umbralino, é uma ferramenta dos tinhosos, dos demônios. Né? Quando você desperta, o medo ele desaparece. Ele é só umbralino. Você vai sentir uma vez ou outra? Sim, porque você sente os ambientes. Como eu falei, a densidade. A gente está na Terra, a gente está com o corpo físico, então sente as densidades. Então vai sentir medo, vai sentir uma coisa ou outra, de vez em quando. Então é onde você olha, opa, há uma coisa ali a ser tratada. Né? Então, como eu falo, nós estamos vulneráveis a isso. Então você tem que sempre estar se analisando. Orai e vigiai. O orar é o quê? Sempre estar estudando, sempre estar pesquisando. Por que eu tenho que fazer isso direto? Porque eu não sei, porque o ambiente aqui não tem essas informações, então eu tenho que buscar, né? Por causa que é o umbral, né? Porque quando eu sair, eu vou ter acesso a todo o conhecimento, então já não existe mais busca, eu não preciso mais buscar nada, porque já aprendi. Então eu já tenho isso. Então o processo de buscar aqui, de orar e de estudar, é o processo de estar relembrando disso, de retomar o contato com isso. Só que eu vou ter que usar as ferramentas que tem aqui nesse ambiente, né? E o vigiar é estar alerta, né? Para quando vir algo que, opa, isso aí não é legal. Então você vai ver logo de cara. Você não vai demorar muito tempo, né? Então isso é comum, gente. Acontece aí com os que se julgam despertos. Eu vejo, como eu falo, assim como eu faço o vídeo aqui, eu vejo muitos, né? E você vê, né? Muitos espiritualistas aí tendo informações completamente errôneas, né? O que? O egrégora mental. Então, por exemplo, só um exemplo, né? Um youtuber que vem e faz vídeo. Você vai ver a pessoa o tempo todo. Engajamento, dá like, compartilha. Eu já não entro nessa. Porque é um egrégor. É negativo ou positivo? Tanto faz. O algoritmo vai ajudar ou não? Não sei. Eu vejo mais o processo energético. Né? Para mim, o importante é você disponibilizar o material. Então, pela energia, ele vai chegar em quem tem que chegar. Né? Só que o mais importante, não existe só o campo físico, existe o emocional e o mental. Então, emocionalmente, se eu estou convicto do que eu estou falando, se eu trabalhei em cima disso, se eu tenho essa certeza, o emocional ele atinge outras pessoas. Né? O mental ele expande, ou seja, sabe a história do centésimo macaco? Que nessa ilha todos os macacos lavaram batata, e da outra ilha que não tinha contato físico começou a lavar batata também? Essa é a realidade mental. Então, se eu conseguir chegar a essa conclusão, se eu conseguir chegar a esse entendimento, as minhas ondas aqui, ó,
ela está atingindo outras pessoas que estão na mesma sintonia. Então a pessoa não precisa estar vendo o vídeo, ela vai ver em sonhos, ela vai ter cursos em sonhos, isso vai facilitar a psicosfera, isso é uma limpeza na psicosfera. Então o que está sendo feito aqui não é algo para ter engajamento, para ter popularidade e ressaltar a personalidade de Márcio. Não, é um ponto de limpeza, é um foco de limpeza e vamos supor, de aumento de luz, vamos assim dizer, digamos que isso seja positivo, é um aumento de luz. Então essa luz ela vai afetar de forma inconsciente todo ao redor, que vai passar a pensar com mais clareza. Opa, eu vou ver que esse grupo estava me possuindo, então não é tão legal assim, não vou ter ódio, essa coisa. Não, eu vou sair de uma forma mais harmoniosa, aos poucos, né? Porque não precisa ter conflito. Agora, é claro que as pessoas que estão mais presas nisso, você sai, ela fala, traidor, não sei o que, usou, agora tá cuspindo no prato que comeu. Elas usam porque são digamos, programações. Né? Você vê que, vamos supor, você fala que você é vegetariano e comer carne ela densifica. Aí a pessoa, mas Hitler era vegetariano. Isso são só programações. Você vê espiritualistas usando. Essa coisa, mas eu não sou assim porque eu tenho um amigo. Isso também é programações, esse tipo de fala. Não? Que são falas prontas que todo mundo fala. Né? Que repete. Então você dá um estímulo, a pessoa retorna essa frase. E você percebe que você não conversa mais com a pessoa, você conversa com o grupo ao qual ela pertence. Ao qual ela tem que defender o que ela está fazendo. Né? Então, se o que eu estou fazendo é bom, não precisa de defesa. A luz ela está lá, ela brilha. Né? Então, simplesmente você continua. É como a Madre Teresa de Calcutá. Chamaram ela para, vamos fazer uma manifestação contra a guerra. Né? Aí, desce a pessoa onde existe guerra. Ela fala, para a guerra eu não vou pela paz. Né? Então, ela não está em grupo nenhum, ela está fora do grupo. Né? Então, às vezes, as pessoas não conseguem ter esse entendimento. Então é muito comum você ver isso, né? As pessoas elas repetem e elas defendem o ponto de vista. Então o que você tem de espiritualista aí que caiu nessa coisa da prosperidade, né? Do crescimento infinito, de que tem que cada vez mais, elas acham que abundância é coisas materiais, né? E a matéria está aqui, no primeiro ponto. Essa é a maior ilusão que existe, né? Então quando Jesus fala vende tudo e me segue-me, para elas isso aqui é um absurdo, como assim tal? Porque está com a mente aterrada aqui. Então você tem que perceber que isso aqui é só uma base de existência aqui. Né? Quando buscar primeiro os reinos dos céus, os demais vão ser dados em acréscimo. Então assim, a bússola são esses mestres, né, que vieram e aplicaram, só que eu tenho muito medo de sair dessas estruturas. Né, porque são estruturas grupais que absorvem o indivíduo fisicamente, né, ele dá ali alguma segurança e conforto, ou seja, fecha com essa pessoa de grades. Emocionalmente, é o meu meio social, onde eu me sinto bem, me sinto amado. Né? Por que eu não tenho que me sentir amado por um grupo? Porque eu não sinto esse amor em mim mesmo, como consciência, como eu sou, como parte de um todo, né? Que é o amor real, né? Que é o amor natural, né? Que não vem de lugar nenhum, que você simplesmente é. Então eu tenho que buscar aqui no meu meio social, no meu grupinho, na minha panelinha, para me sentir fortalecido. Né? Então, a bússola é se olhar. É olhar tudo que você faz se realmente é para um bem comum, é um bem de todos. Se isso for aplicado, será que todo mundo vai se dar bem? Né? Então, você pesa isso muito na balança. Então, eu peso muitas coisas. Então, ou seja, tem muitas coisas que eu sei que é boa, só que não é boa para aplicar aqui. Porque, vamos supor, você está na primeira série e você tem coisas de faculdade que é boa. Você não vai aplicar, você tem que respeitar a experiência de cada um. Então, é bom respeitar a experiência das pessoas. Então, faz bem. Né? Então eu só vou tomar cuidado para não me prender, para que essas experiências não me arrastem junto, que aí vai ser o meu processo de aprendizagem também, porque eu também estou aqui aprendendo. Né? Então esse é um processo de consciência, né? De despertar consciente, respeitando a experiência do outro, entendendo que o outro está querendo te prender, está querendo, às vezes te julga, tal, não é por maldade, é porque faz parte de um egrégora, de uma densidade, a qual o espírito dele ainda não tem força para tá saindo. Né? Então é a experiência de cada um, de cada indivíduo. Então a gente tem que sempre olhar isso, orar e vigiar, que é olhar para si mesmo, para ver se o grupo que você faz parte, porque você saiu do grupo, você vai entrar em outro. Pode ser melhor ou pior, mas na Matrix, no umbral, eles vão tentar puxar todo o grupo para baixo. Né? Líderes religiosos que acabam achando que são deuses, né? Que acham que é o contato com Deus, olha só. Né? Então isso aí é exaltado, como se fala no Espiritismo, o que derruba mais médios é a vaidade. Então a pessoa ela quer se mostrar que é a melhor ali dentro, que consegue canalizar melhor, que tem uns espíritos melhor. Né? Então ali é a pessoa querendo se mostrar, se aparecer. Né? Mostrar mais trabalho, mostrar que é mais produtivo. Né? Ser exaltado, quando orar, e ora ali em silêncio, não nos púlpitos do altares. Né? Então você tem as dicas, você tem os mestres, então assim, ouça esses mestres.
né? Então de repente fala, mas o que ele falou era só para aquela época, não serve, então opa, você está num grupinho que está repetindo o que todo mundo está repetindo, né? Você está emitindo um comportamento de manada. E tem muitos aí, se eu lembrar, talvez eu coloque listinha aí de frases que as pessoas costumam falar quando você fala que é isso ou aquilo, né? Então já vem aquelas respostas prontas, né? Ah, mas Jesus multiplicou peixes, então ela nem vai lá ler direito o que estava acontecendo no contexto, né? Então Jesus comia carne porque multiplicou peixes. Não multiplicou peixes, gente. Eu li as coisas tudo direito, tá? As pessoas estavam no deserto, né? Falou, traga o seu alimento. Aí trouxe, eu pediu para trazer. Né? E se tivesse um lá com maconha, o cara é maconheiro também? O cara usa maconha só porque trouxe? Então trouxe, todo mundo estava ali no deserto querendo comer com fome, então ali eu vou multiplicar o que as pessoas podem comer agora. Por que ele ia multiplicar peixe, as pessoas não comiam peixe cru? Foi os pães. Você leu na sequência, estava lá. E tiveram cestos e cestos de pães. Né? Tipo assim, vá pela lógica. Né? O momento que encarnou. Tem evangelhos, tem um evangelho saindo da paz, lá que conta uma história completamente diferente, né, do que ele fez. É um Jesus totalmente diferente. E vê se faz sentido. Assim, orai é estudar. Orar é estudar, não é ficar ali. Não, isso aí é seguir como uma ovelha de rebanho. A oração é estudo. Isso aqui que a gente está fazendo aqui é oração. É estudar. É buscar o autoconhecimento. É tentar ver o que faz sentido. Né? E ser fiel nessa balança. Ter um real intuito de melhoria de si mesmo e do todo. Né? Então, esse é a nossa bússola. Esse é o nosso norte. Né? Porque se eu quero só me engrandecer para se sentir melhor que os outros, opa, está fazendo parte de algum grupo que está, né, querendo usar o conhecimento de forma destrutiva. E o vigiar é estar atento a isso. Né? Quais são as minhas reais intenções? Eu estou vindo aqui porque eu quero passar conhecimento ou eu estou querendo engajamento? Dá like, dá like, dá like. Né? Mostrando toda hora que eu faço. Né? Que é o comum. Às vezes você vê, como eu falei, eu assisto muitos vídeos, então eu vejo. E eu condeno? Eu deixo de assistir tal canal porque fez tal coisa? Não. Porque você tem que ser. Você vê um grupo A ou grupo B. Extrai o que há de melhor nesses grupos. Se no momento essas são as realidades que me são apresentadas, então é ali que eu vou tornar aquilo a minha mina de exploração. Né? Eu vou ter que me tornar um mineiro experiente, saber onde está o ouro que eu quero. Né? E quando achar as pepitas eu extraio e passo para o próximo nível. E mas eu estou tirando é a abundância. Daqui para cima é a real abundância, né? De tudo que você querer aqui para baixo. Né? Agora, se você busca as coisas para baixo, aí é a Matrix que te domina e te possui e curte junto com você. Né? Então, porque numa festa ninguém está sozinho, jamais estão sozinhos numa festa. Né? Num motel, jamais o casal está sozinho no motel. Né? Então tem todo tipo de coisas num restaurante. As pessoas não estão sozinhas no restaurante. Né? Então tem lá o Gandhi. Vamos supor, se eu lembrei, eu já passei aí, que é caminhar mais, andar menos, ou andar mais, comer o menos, né? E falar menos também. Tem esse tipo de coisa. Né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.